Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Obrigado, pastor, pela confiança, a todo o colegiado de pastores, de presbíteros, a toda a igreja. Meu nome é Osvaldo Lobo. Eu sou casado com uma mulher muito linda, lindíssima. Nós namoramos desde os 15 anos e fazemos agora no próximo dia 22 de dezembro, 28 anos de casado. Sou pai da Natália, que tem 25, está casada, casou no último dia 20 de maio. Sou pai do Arthur, que ano que vem vai para o seminário. Eu trabalho com libertação já há alguns anos. Eu fui ordenado para ser pastor de libertação, e eu vou aqui compartilhar com vocês, não só experiências, mas principalmente, eu quero dar para vocês uma caixa de ferramentas. Eu quero que você saia, não só hoje aqui, mas nós vamos trabalhar assim do mais simples para o mais complexo dentro dessa área. Há muita confusão quando se fala em libertação, batalha espiritual e cura. Muita confusão. Estava conversando com o pastor Aguinaldo. Nós lidamos com o pai da mentira. E o que tem de gente trazendo mentira para dentro da igreja? O ministério de libertação, você entenda, Jesus Cristo, ele investiu 1/4 do seu ministério libertando cativos. 1/4 do ministério de Jesus aqui na terra foi ministrando na vida de gente dentro de jaulas que Satanás colocou. Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Ungir é esfregar sobre. Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir as portas das prisões, para dar vista aos cegos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o ano do perdão. Jesus não fez o que fez porque Ele era Jesus. A maneira como Jesus veio aqui foi muito desconfortável, foi muito desfavorável. Ele se esvaziou. Você sabe que Deus não é gente, Deus é Espírito, mas aquele que traz à existência aquilo que não existe. Esse Deus que é Espírito, Ele se fez gente, Ele se fez semente dentro do ventre de uma mulher, se fez carne e habitou entre nós. Mas um dia, Ele entra na história do mundo para libertar o mundo. O ministério de Jesus, ele acontece de uma maneira poderosa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus era com Ele. Capítulo 10 do livro de Atos, verso 38 diz: como Deus ungiu, diga ungiu, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Então eu quero dizer para você desde o início assim, para começo de conversa, quem liberta é o libertador. Quem liberta é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe pastor libertador, não existe especialista em libertação. Existe uma vocação e um chamado para isso, sim. Mas se você acha que existe um homem que liberta, você está enganado. Se pois o Filho vos libertar, diga o Filho. É o Filho do Altíssimo, o Filho do Eterno. O nome dele é Verbo da vida. O nome dele é Alfa e Ômega, é princípio e o fim. Antes dele não houve, depois dele não haverá jamais. Ele é aquele que teve morto, mas reviveu e hoje vive eternamente. O nosso Deus é o libertador. O Ministério de Libertação chegou aqui, por exemplo, no nosso país, na década de 80, mais ou menos. E ele mais machucou do que tratou. Práticas antibíblicas, desvairadas, exposição de vítimas. Trouxe uma visão de libertação que agrediu, que machucou, que feriu a igreja. Então essa visão ela foi colocada de lado. Mas a igreja continua ferida. João capítulo 8, verso 31 diz que Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade da nossa igreja? Você quer saber qual é a verdade? Pastor, para que pregar de libertação dentro de uma igreja evangélica? Eu vou dizer por quê. Porque aqui dentro 50% dos homens, pelo menos,
são viciados em pornografia, aprisionados. A quantidade de deslealdade no casamento, de adultério, dentro da nossa igreja é um negócio de impressionar. Você acha que aqui dentro não tem homossexual? Você acha? Evangélico. Você acha que não tem homem afetivo aqui ou homem afetivo aqui? Você acha que não tem? Por que falar de libertação familiar? Porque está dentro da sua casa. São famílias tóxicas, são ambientes hostis, que produzem filhos e uma geração que está se perdendo. Se o Cristo veio para libertar, por que nós estamos aprisionados? Ano passado eu lidei e tratei com 2 pastores que tentaram suicídio. Eu não estou falando de gente que pensou em suicídio, eu estou falando de gente que está na liderança e que tentou se matar. Querido, entenda bem que quando Jesus ele traça, ele estabelece, ele nos denuncia a ficha corrida de Satanás, ele o chama de mentiroso, pai da mentira e assassino desde o princípio. Satanás é homicida. Ele não quer que você tenha um casamento difícil, uma família triste, uma vida cruel. Satanás quer te matar. E quando a gente se converte, tem muita gente que fica com muito medo desse sujeito, aí pega, coloca o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, e aí se cinge os lombos com a verdade, o cinturão da justiça, pega o escudo da fé, ele apaga os dados inflamados do diabo, ele segura a espada do espírito. Aí passa 1 ano, 2, 3, as coisas estão mais calmas. Aí ele começa a fazer o striptease da armadura. Ele joga o capacete de salvação para um lado, ele chuta a bota da prontidão do evangelho da paz para o outro, como se não tivesse um inimigo. A Bíblia diz do princípio, isso é Gênesis, querido. Porém, inimizade. Eu vou colocar inimizade entre ele e o filho da mulher. Entenda, gente, que ele não é inimigo do pastor da igreja, ele é seu inimigo. Então, quando o apóstolo Pedro diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar, ele está dizendo para a gente, cuidado. Por que você acha que o apóstolo Paulo diz para mim e para você, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Porque existe um quadro de quê? De batalha espiritual, e há muita confusão entre libertação e batalha espiritual, porque a libertação lida com as causas da exploração demoníaca, enquanto que a batalha espiritual lida com o confronto, com a destruição de fortalezas e calabouços. Por que uma pessoa fica endemoniada, gente? Por que você acha que um espírito de morte entra numa vida de uma pessoa? Por quê? Ele não faz assim, ó, fecha os olhos e duni te salamé mingué, é esse aqui. Não é isso. O espírito imundo é convidado. Quando Jesus ele lida com isso, ele fala de, por exemplo, um jovem possesso de um espírito imundo. Você já viu uma criança endemoniada? Primeira vez que eu vi, eu não acreditei no que eu estava vendo, pastor. Uma menina de 8 anos no norte do país manifestou um demônio do Exu Caveira. 8 anos. E você acha que é a criança. Depois eu vi que isso era mais comum do que eu imaginava, do que eu pensava. Garoto de 4, uma menina de 3, uma menina de 6 anos, pegou uma longarina, que nem essa de vocês aí, ó, só que de 4 lugares, tirou de São Paulo esse ano. Terminou o culto, a mãe falou, pastor, ora pelo meu filho. Eu estava morto de cansado, falei, oro. Peguei na mão da menina e falei assim, pastor, o tio pastor vai orar por você. Ela, não. Gente, foi um quebra-pau. Agora, por que uma criança fica endemoniada? Ah, pastor, essa criança é terrível. Não é não, querido. Uma criança está debaixo de uma autoridade espiritual. Você pode passar para mim o slide, Rebeca, por gentileza? Pode passar aqui. Eu tenho 2 livros, agora 3 escritos, é o Blindagem contra as Trevas. Vou falar um pouquinho sobre ele amanhã, sobre proteção espiritual. É um livro que eu falo muito sobre famílias. Pode passar. Pode passar. E o material que eu tenho, tem muito material no YouTube, o pastor já falou, no Oswaldo Lobo. E hoje eu vou falar sobre esse livro aí.
autoridade espiritual. Pode passar, deixa eu só ler um texto bíblico. Lucas 22, 36. E Jesus lhe disse: mas agora, se não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Um chamado para você se preparar para o combate. Por que uma criança fica endemoniada? Quando a gente trata de guerra espiritual, você precisa estar preparado em 3 áreas. Nós precisamos de cobertura, armadura e patente espiritual. Davi não vence o gigante porque ele vence o gigante. Ele tem cobertura, armadura, ele tem patente espiritual. Tem muita gente falando aí, cuidado com esse negócio de libertação, cuidado desse negócio de entrar em ministério de intercessão que você vai ser retaliado. Me dá um argumento bíblico para retaliação. Eu quero um. Você sabe que toda palavra é confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Retaliação, querido, é para quem está em pecado. Porque a Bíblia diz, 1 João, que aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Aí vem a turma da retaliação. Eis que vos dê autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos fará. Quer aprender sobre libertação? Estuda o livro do Êxodo. Você vai aprender o poder do sangue do Cordeiro da Páscoa, Jesus de Nazaré. Você quer aprender sobre batalha espiritual? Leia o livro de Josué. Um homem que entra no campo de batalha e ele termina a vida dele sem um arranhão. Um arranhão. Por quê? Por que não tem retaliação na vida dele? É um homem íntegro, é um homem puro, é um homem que anda na justiça, na verdade, na obediência. Pastor, por que eu sou atingido? Por que a gente vê tanta gente cair no ministério? Porque são pessoas que começam a negociar os valores do reino, negociam a ética, negociam a lealdade, vendem valores. Quando eu peguei aquela criança, eu só perguntei assim: quem é o pai? Quem é a mãe? Ela não tem cobertura, não tem uma autoridade sobre ela. Por que você acha que Josué, enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Josué vencia? Mas quando a mão cansava, Josué perdia. Não tinha a ver com Josué, tinha a ver com a cobertura dela. Salmo 133 diz assim em hebraico: Minei manov maneaim shevet arringa miahad. O senhor pode ficar em pé, pastor? Eu vou dizer para vocês, tem muitos ministérios aqui, mas só uma autoridade, é desse homem aqui, ó. Esse homem é autoridade. O óleo precioso que desce da cabeça, pela barba e pela gola de Arão. Existe um caldo aqui. Gente, Deus fala com todo mundo, fala. Quando eu levantar profetas, através de sonhos e visões falarei com ele, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Quando Deus escreve carta para a igreja, ele não fala para todo mundo, fala para o anjo da igreja. Então tem muita gente querendo fazer batalha espiritual e libertação sem cobertura de pastor, sem cobertura de igreja. Vai cair, vai se machucar. É uma tolice, é uma infantilidade espiritual. Agora, ele tem aqui pastores auxiliares, gente que divide o rebanho com ele, a autoridade com ele. Mas quando a mão dele se levanta, gente, querido, eu vi aqui essa ministração das primícias. Há um ato profético nisso aqui, vocês não entenderam isso? Uma palavra liberada do teu pastor, uma palavra liberada do teu pai, da autoridade que está sobre você, vai funcionar na sua vida, vai te levar a um lugar de vitória, porque é assim que o mundo espiritual funciona, é através da bênção, que Deus libera através da boca daqueles que são autoridades sobre nós. Quando Isaac, ele abençoa Jacó, ele está cego. Eu estive lá agora, acabei de chegar de Israel, eu vou todo ano para lá, e eu fui no local ali, ele abençoou, ele cego, ele fala o seguinte para Jacó, ele abençoou errado, ele acha que está abençoando Esaú, mas ele abençoa Jacó. Querido, que está abençoado, abençoado ficará. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz assim: eu te dou do orvalho do céu, e
e do óleo fresco que escorre do trono de Deus. Eu te dou da exuberância da terra, da fartura do mosto do trigo. Ele estava cego, mas a palavra profética dele com fé atingiu a vida dele. Por que tem muita gente que perde? Porque ignora a autoridade sacerdotal. Isso é sério, gente. Gente que se rebela contra o pastor vai ser vencido pelos amalequitas. Ah não, o outro pastor vai me abençoar. Querido, entenda isso. Isso é um princípio. E para a gente lidar com batalha espiritual, pastor, a gente precisa lidar com os princípios bíblicos. Obrigado, só pode se sentar. Por que, gente? Por que o espírito imundo entra na vida de uma pessoa? Por que ele entrou na tua casa? Por que as tuas finanças não prosperam? Por que tudo na tua vida é abortado? Por quê? Quando Mateus capítulo 12, Jesus cura um endemoniado, aí os fariseus dizem o seguinte para ele: ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. A palavra Beelzebu ou Baal-Zebub é um demônio denunciado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você vai ver que na Bíblia os demônios têm nomes ou funções, sempre nomes ou funções. Mamon é um demônio, Moloque é um demônio, Belial é um demônio. Mas existem demônios que têm funções: espírito de morte, espírito de sensualidade, Oséias 4, 11 e 12. Espírito de covardia é uma função e não um nome. Então entenda assim: quando os fariseus dizem assim, ele não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios, ele está dizendo o seguinte, que Beelzebu é o senhor das moscas. É isso que significa a palavra Beelzebu, Deus das moscas. Você não precisa convidar uma mosca. A mosca é atraída por tudo que é podre. Sabe aquilo que é podre? Você coloca aqui uma comida podre, a mosca vem. Você coloca aqui fezes animais, a mosca vem. Por quê? Porque ele é atraído pela sujeira. E quando eu falo de libertação, querido, entenda isso. Libertação não é abanar mosca, porque está aqui a sujeira, aí as moscas estão em cima, eu digo, em nome de Jesus, sai, mas volta 1 segundo, 2 segundos depois. Quando Jesus intenta ensinar isso para a gente, ele usa o mesmo argumento. Ele fala o seguinte: está Satanás dividido contra Satanás, porque um reino dividido não subsistirá. E ele ensina para a gente a parábola do valente. Quando o valente guarda armado, em segurança estão os seus bens, mas vindo outro mais valente do que ele, amarrando ele, tirando sua armadura em que confiava, reparte seus bens. Quando o espírito imundo sai do homem, entenda isso, querido. Você quer repetir comigo? Quando o espírito imundo sai do homem, diga homem. Ele anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra. Aí ele tem o GPS, ele tem o Waze. Ele diz: voltarei para a minha antiga casa de onde saí. Encontra limpa, vazia, adornada. Limpa, já foi limpa. Jesus não está lá, está preparado, está adornada, preparado para receber alguém, não vem. E vem 7 piores. Expulsar demônios, entenda esse conceito, não é libertar. Vou repetir: expulsar demônios não é libertar. Se você expulsa a mosca, mas não tira o podre, ela vai voltar. Então, quando nós lidamos com libertação, você tem que ir além daquilo. Por exemplo, eu vou tratar de uma pessoa em que ela tem um quadro de perdas financeiras severas, que se repete a vida dela, repetiu na vida do avô, repetiu na vida do pai, repetiu na vida dele, lá o filho dele, o neto dele, o bisneto dele está sofrendo. Por que uma pessoa, gente, tem um diagnóstico de engasgamento econômico e nunca saiu dali? Você acha que o salário do pecado o que é? Hein, gente? É morte. Tem muita gente que tem medo do diabo, mas não tem medo do pecado.
Você devia ter medo do pecado e não do diabo. Eu sou militar da reserva. Eu sou coronel da Força Aérea, estou na reserva há alguns anos. Estudei muito sobre guerra a minha vida toda. A Primeira Guerra Mundial, ela matou 38 milhões de pessoas no teatro de operações europeu. 38 milhões em 4 anos e meio de guerra morreram ali, sabe de quê? De tiro de canhão, de bomba, de projetil, de tiro de fuzil. 38 milhões de pessoas. No ano de 1918, surgiu na Espanha uma gripe, chamada gripe espanhola. É uma variante do vírus do ebola, que de vez em quando aparece na África e mata um monte de gente. A gripe espanhola matou em apenas um ano mais do que toda a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola matou 50 milhões de europeus. Você devia ter mais medo da sujeira do que do diabo. Mas não. As pessoas vivem dentro de um ambiente em que se escondem. Quando alguém pergunta assim, pastor, por que aquela pessoa, o quadro da sexualidade pervertida, entenda isso. Aquele moço não é um sem vergonha, aquela moça tem um diabo no corpo, ela não pode ver um menino, não pode ver um rapaz, não pode ver um homem, não é isso. Ela é uma vítima. Para trabalhar com libertação, querido, você tem que encher o teu coração de compaixão. Há 2 meses atrás eu atendi uma mulher, e ela falou para mim, pastor, eu sou rejeitada desde o ventre da minha mãe. Minha mãe me jogou na lixeira, eu fui achado numa lixeira. Quando é que o espírito imundo entra dentro de uma pessoa? Quando é que o espírito imundo começa a governar uma pessoa? Quando é que o espírito imundo é capaz de possuir uma pessoa? Quando ali dentro há iniquidade, quando ali dentro há uma herança, é um legado que o pai deixa para o filho. Pastor, nada na minha vida dá certo. Interessante, uma das questões mais graves é quando você trabalha a questão do sangue. O sangue profana a terra, Números 35, e a terra clama na sua grita pela morte daquele que derramou sangue. Ela grita. Tratei de uma moça, nada na vida dela dava, nada funcionava, nada. Eu investigando e trabalhando, eu comecei a ver que havia um quadro de perseguição e de repetição. A palavra arar é traduzida na Bíblia por maldição. Tanto bênção como maldição, ali em Deuteronômio 28, a palavra que você pode traduzir ali é perseguição, é uma repetição de sintomas. Aconteceu na vida da minha mãe, aconteceu na vida da minha avó, está acontecendo na minha vida, na vida do meu filho. Aquilo me faz entender que a maldição não é causa do meu problema. A maldição é consequência do meu pecado. Você acha mesmo que você vai pecar deliberadamente contra o Senhor, desobedecer e se rebelar, e nada vai te atingir? Você acha que quando você peca, você não tem fama espiritual? Ei, você tem fama espiritual. Capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, os 7 filhos do sumo sacerdote Cefas expulsavam demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega, até que eles pegam um, ele diz, com esse Jesus sei quem Paulo é, e você quem é? Você acha mesmo que o mundo espiritual não sabe e não conspira contra você? Então pergunta para Davi, um homem segundo o coração de Deus, gente. Eu não estou falando de crente que nem eu e você não. Eu estou falando de alguém que está num nível de adoração que Deus foi capaz de achar ele atrás dos rebanhos da malhada.
Aí ele fala assim: não, eu posso dar uma pecada, eu posso pecar só um pouquinho, não vai dar nada. O vai dar nada é primo do nada a ver. Vai dar nada, pastor, nada a ver. Ah, não? Gente do mundo espiritual não tem isso. Quando eu pego esses quadros, o que constrói, por exemplo, já que falamos disso, um quadro de homossexualidade, você sabe o que é? Isso é construído dentro de casa, querido. Por isso que eu estou falando de libertação familiar. É dentro de casa que os nossos filhos perdem a identidade sexual. Eu pego alguns fundamentos da homossexualidade, a pessoa diz assim para mim: eu estou falando isso porque eu trato de homossexuais. Não é que me contaram, não é que me ouvi falar, e dá trabalho demais. É um ministério, gente, que as pessoas não querem estar. Você pergunta para alguém assim que tem uma tendência homossexual, você vai encontrar um quadro da seguinte maneira: número 1, ausência da figura do pai. O pai não está lá. Pai, o homem não está lá. O sacerdócio masculino não existe. O pai morreu, ele ficou órfão. O pai abandonou a família. Ele nunca soube quem é o pai. Ele é filho do carnaval. Já viu o filho do carnaval? É aquele que nasce agora no final do ano. Quem é o pai? Não sei. O pai abandonou, arrumou uma outra mulher, uma outra família e foi embora. 90% dos homoafetivos, 90%, que entram no meu gabinete, você pergunta assim: quem é seu pai? Não sei, não tenho, nunca tive, ele é ausente, está sempre viajando. É gente que diz assim: pastor, por favor, me socorre. Daqui para cima eu sou homem, daqui para baixo eu sou mulher, eu sou crente. E ele conta para você, ele conhece Bíblia, ele conhece a tua fé, ele conhece mais Bíblia que eu e você. Mas ele está dentro de uma jaula, de uma prisão espiritual que ele não consegue escapar. Número 2, violência doméstica do pai. O pai é cruel, é brutal. O pai é alguém que ele consegue esmagar a autoestima do menino. Número 3, o colapso entre o papel do pai e da mãe. O pai é nulo e a mãe é um sargentão em casa. Papai, posso ir? Pergunta para tua mãe. Se a maior maldade que um pai pode fazer é não dar direção, porque se você não dá direção, você não dá identidade para o seu filho. E tem mãe que não deixa o pai ser pai. O que constrói um quadro de homossexualidade? Abuso sexual na infância. A sexualidade é algo tão poderosa. Deus é que fez o sexo, gente. Deus é que pegou o barro e construiu o ser humano. Ele colocou a mão na genitália do homem, ele que fez o homem. Mas o diabo odeia o sexo. Olha o que eu vou falar para você agora, escute. A ideologia de gênero, ela diz o seguinte: não, o menino ele nasce, ele não sabe se é menino ou menina. Aí ele tem que se relacionar com uma menina, o menino tem que se relacionar com duas meninas, ele tem que se relacionar com um menino mais um menino e uma menina, e depois que ele se relacionar com tudo, a menina também com uma menina, com um menino, com dois meninos. Só que tem um problema, querido: sexo é casamento. 1 Coríntios capítulo 5, verso 15 e 16 diz, verso 6, 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 e 16 diz: aquele que se deita com a prostituta, se faz uma só carne com ela. Você casa. Quanto maior o número de parceiros sexuais que você tiver, mais solitário você vai ser. Por quê? Porque Deus criou o sexo para quê, gente? Para preencher as lacunas da solidão no coração do homem. Não é bom que o homem esteja certo, só falhei uma ajudadora idônea que lhe corresponda. Aí o homem quer ter um monte, a mulher quer ter um monte, como quem diz assim: eu quero é ser feliz. O problema, querido, é o problema da mulher samaritana. E Jesus pergunta para ela: cadê teu marido? Eu não tenho. Você está falando a verdade, você continua solitária, porque você teve 5, o que você tem agora não é teu. Só que o inimigo, ele faz o quê? Transa à vontade, não vai dar nada.
Só que a pessoa vai estabelecendo alianças a cada relacionamento sexual, e ela vai ficando mais solitária. E eu recebo pessoas que dizem: pastor, eu amo aqui minha esposa, mas eu estou preso à moça lá de trás. O que constrói uma falsa identidade sexual? Além do abuso sexual na infância, o aliciamento sociocultural. Nós vivemos debaixo de uma minoria opressora, porque quem tem a mídia, quem governa os veículos de massa, quem está hoje trabalhando nas novelas, nos filmes, não, você tem que aceitar isso aí. Querido, nós vivemos os dias de Ló, nós vivemos os dias de Sodoma e Gomorra, e não fique imaginando que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a homossexualidade, que não foi não. O pecado de Sodoma e Gomorra foi querer ter prazer a qualquer custo, de qualquer jeito. É anjo, vamos lá transar com anjo. Vai dar prazer, é para cheirar cocaína, é para fumar carne. Se eu vou ter prazer, eu quero é ser feliz. E essa é uma mentira do diabo. E as pessoas, em vez de buscar a salvação do Cordeiro de Deus, Jesus, vai buscar ser feliz de qualquer jeito. Nós estamos perdendo os nossos filhos dentro das nossas casas. Pastor não pode participar do movimento dos Gideões, mas de vez em quando eles pedem para eu ir junto numa cadeia. Curitiba, minha cidade, é conhecida como a República de Curitiba. A justiça ali, o pessoal pensa que é mais severa, mas não é. Esses dias, há um tempo atrás, fui dentro de uma penitenciária, aliás era uma cadeia mesmo, um complexo penal, e a gente foi distribuir Bíblias, Novos Testamentos. Aí quando nós chegamos na área do isolamento, assim, os piores presos que estavam lá, piores, pastor, aqueles presos que nem os presos não aguentam, nem os bandidos criminosos, assassinos não aguentam eles isolados numa área, presos. E aí o carcereiro falou assim: não pode tocar neles, hein? Porque a gente ia lá nos outros, botava a mão na cabeça, orava, ungia com óleo. Aí cheguei, eu sempre falo o que Deus manda falar. É chegada a voz dos reinos dos céus. Estabeleço aqui o domínio e a autoridade do Senhor. Um preso já me xingou de lá: vai embora daqui, pastor. Eu falei: só vim orar por vocês. Aí um outro falou: não, pastor, ora pela gente sim, que a gente está precisando. Aí fomos colocando os Novos Testamentos das portas dele. Eu falei: vou cantar uma canção. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Você conhece? E navega com fé em Jesus. E então poderás ter bonanças e paz, pois com Ele seguro será. Vocês cantaram igualzinho os presos agora. Que tipo de preso que conhece essa canção? Não é geração do Fernandinho não, cara. É filho de crente. Os filhos de crente estão dentro da jaula. Nós perdemos nossos filhos. Uma geração de prisioneiros, que hoje são chefes do tráfico. Gente que um dia serviu nos embaixadores do rei, na escola bíblica dominical, do Ministério de Jovens, mas que está aprisionado. Por quê? Porque os nossos lares se tornaram lares hostis. Nós expulsamos os nossos filhos. Nós colocamos dentro dele lixo. E Satanás, ele adora lixo. O que atrai Satanás, querido? Por que Jesus chama ele de espírito imundo? Porque ele gosta de imundície. Satanás, ele gosta de mentira, ocultismo, rebelião, orgulho. Satanás, ele gosta de idolatria, de feitiçaria, de macumbaria, mas também gosta de inveja, ciúme, contenda. Sabe quais são os espíritos imundos mais resistentes? São aqueles que habitam nos pecados que você tolera. Porque quando o pecado é cabeludo, gente, quando o pecado é cabeludo, ele é logo denunciado e você tem que abandonar ele, ou se desviar de uma vez. Agora, quando o pecado é aceito,
Quando você aceita o pecado. Qual é a pior droga que tem? Todo mundo diz é o crack, ou é a cocaína, ou uma outra droga da moda. Mas a pior droga que tem é a droga lícita, é a cachaça e o cigarro. A pessoa abandona o crack, mas não abandona o cigarro. A pessoa abandona a cocaína, não abandona a cachaça. O espírito imundo, gente, é que nem barata. Você entrou num ambiente fechado, escuro, você acende a luz, a barata está ali. Ela, a primeira coisa que faz, ela vai para dentro das trevas, ela entra debaixo do móvel. Olha o que eu vou dizer para você. Muita gente me pergunta assim: pastor, onde é que está o diabo? Está de rodear a terra e passear por ela? Está no inferno? Olha o que eu vou dizer, querido. Satanás é o príncipe das trevas. Ele está nas trevas. Judas capítulo 1 verso 6 diz que aos anjos que não guardaram o seu principado, antes abandonaram a sua casa, Deus os acorrentou em trevas até o juízo do grande dia. Sabe onde é que Satanás está? Em tudo aquilo que você esconde, nas tuas memórias feridas, nos teus abusos. Você acha que Deus não sabe que você foi molestado? Acha? Você acha que Deus não sabe o que você sofreu? Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado agora aí. Olha para ele, olha para ele. Você conhece ele? Você acha que conhece? Já parou para pensar que essa pessoa do seu lado aí é órfã? Você conhece a dor de um órfão? Já parou para pensar que essa pessoa do seu lado já foi atingido com violência, com estupidez e com agressão? Eu queria que você olhasse para essa moça do seu lado aí. Já parou para pensar que quando ela era mais jovem, no momento de desespero, ela engravidou e abortou, e ela carrega essa dor a vida inteira? Já parou para pensar que a pessoa do seu lado um dia passou fome e vendeu o corpo como prostituta ou prostituta? Essas são as pessoas que estão dentro da nossa igreja. Essas são as pessoas que estão do nosso lado. Gente que está pensando em se matar e está dentro da igreja. Por que Jesus veio, querido? Ele veio para libertar cativos. Ele veio para tirar a mim e tirar você de dentro da prisão. Só que nós evangélicos, sabe o que a gente acha? Não, eu levantei a mão, aceitei Jesus, está tudo resolvido. Está mesmo? Porque isso é um evangeliquez, isso não é Bíblia não, gente. Isso é evangeliquez. A Bíblia não diz isso. Isso é uma argumentação evangélica, mas não é bíblica. Sabe por quê? Porque tem gente aqui do seu lado que já levantou a mão e aceitou Jesus e te agrediu na semana passada, lembra disso? Você lembra disso? Tem gente que está dentro da igreja agora, que acabou de vir do pecado, mas ama Jesus. Pastor, então me dá uma solução. A solução, querido, está na verdade. Entenda agora o que eu vou falar. Não existe um confronto de poderes entre Deus e o diabo. Isso é tolice, isso é ridículo, gente. Deus é criador, olha, o universo, ele não pode conter a glória de Deus. Ele mede o universo a palmos, ele chama as estrelas pelo nome. Ele que estabeleceu a Via Láctea, as galáxias, Centauro, Órion, Andrômeda, a galáxia mais próxima da gente aqui, há milhões de anos-luz. Ele chama todas as estrelas pelo nome. O nosso Deus, que é grande demais, o diabo, olha aqui, gente, olha aqui, é a criatura. Colossenses capítulo 2, verso 15 diz: tendo despojado principados e potestades, os expôs à vergonha. Não é que Jesus foi lá, querido, e deu um golpe em Satanás, e ele beijou a lona. Gente, Jesus desabilitou Satanás. Ele perdeu toda a autoridade, porque ele tinha autoridade. O bobão do Adão deu a autoridade dele para Satanás, não foi isso que ele fez?
Ele trocou o conhecimento do bem e do mal pela autoridade que Deus deu para ele. Adão, você vai dominar sobre tudo, a criação. O mundo é bom, eu te fiz perfeito. O que Adão faz? Entrega a autoridade desse mundo por ser mais assassino que existe. É por isso que o mundo jaz em quem, gente? Em quem, gente? No maligno. Qual é a proposta de Satanás, do diabo para Jesus em Lucas 4? Se tu prostrado me adorares, eu te darei autoridade sobre todos os reinos que foi dado a mim. Essa autoridade foi dada a mim, eu dou a quem eu quiser. Mas é interessante isso, quando Jesus ressuscita dos mortos, o livro do Apocalipse no capítulo 1 diz: seus olhos são como chama de fogo, e os seus pés como um bronze reluzente saído da fornalha, seu cabelo branco como a neve, e ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno. Chave é uma metáfora, querido. Não é que Jesus tomou a chave da casa do diabo, não é nada disso. Quer ver uma metáfora de autoridade? É vara. Não poupe a vara ao seu filho. Aquele que poupa a vara ao seu filho aborrece seu filho. Ele não está mandando você ser violento, ele está dizendo para você colocar limite. Por exemplo, o livro de Romanos diz que toda autoridade é dada por Deus. Ela é espada para punir um malfeitor. Espada é uma metáfora. Quando a Bíblia usa a palavra chave, está usando como chave de autoridade, como metáfora de autoridade. Jesus, querido, entenda isso. Quando ele ressuscitou dos mortos, sabe o que ele vai dizer para a gente no capítulo 28 do livro de Mateus? É-me dada toda, pode repetir comigo, toda, diga toda, diga toda, toda autoridade no céu e na terra. Qual foi a autoridade que ficou para o diabo agora? Qual foi, gente? Quem é que manda agora? Quem manda é o Cordeiro. O seu nome é sobre todo nome. Só que esse Jesus, querido, ele não pega a autoridade dele, vai para o céu e fica ouvindo história de anjinho contando harpa, cantando música em harpa para ele. Não é isso. Ele entrega para você a autoridade. Ele devolve isso para a igreja. Assim como Deus entregou a autoridade para Adão e Adão devolveu a Satanás, Jesus agora pegou a autoridade e não deu só para Adão, ele deu para aquele que crê. Esse é um sinal que vai seguir a quem crê. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. A autoridade, querido, é um princípio. Quando nós falamos de autoridade espiritual, você precisa entender isso. Ela vem carregada de uma identidade. Quem é Jesus? Qual é a identidade de Jesus? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, e antes de Abraão eu sou. Jesus sabe quem ele é. O que o diabo faz? Vai tentar Jesus, não só uma vez, mas diversas vezes. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por que o inimigo ele consegue alcançar um buraco para entrar na vida da pessoa? Porque a Bíblia o chama de o grande tentador, o grande sedutor. E sabe o que é uma sedução, uma tentação? É uma proposta por algo legal, através de um caminho ilegal. A sedução vai buscar as sombras das nossas carências mal cuidadas. Jesus tem fome? Transforma a pedra em pão. Cria um atalho, dá um jeito, faz um negócio escuso, uma fraude. Você está sozinho? Dá um jeitinho, arruma alguém para te satisfazer. E a partir do momento que você faz isso, você entra num buraco escuro. A partir desse momento, escute o que eu estou te falando, você tem contato com as trevas. Eu falei aqui que Satanás, ele fica nas trevas. Tudo aquilo que tem na tua vida, entenda o que eu vou dizer, que está em oculto, Satanás está deitando e rolando, porque ele é o príncipe das trevas.
Isso que eu fiz, ninguém vai saber nunca. Essa dor que eu sinto, isso que fizeram comigo, ninguém nunca vai saber. E Satanás diz para você mesmo: não conta para ninguém. Eu dou um curso chamado Sexualidade e Espiritualidade. É um final de semana inteiro. E se vocês entendessem como é que isso envergonha as pessoas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como homem que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual o problema? Não, pastor, eu conheço a verdade, eu conheço a Bíblia inteira. É o que? A verdade que liberta? Eu conheço a Bíblia inteira, então bota o cinto de segurança aí, querido. Salomão também conhecia a Bíblia, ele escreve a Bíblia. Provérbios, Cantares e Eclesiastes, ele escreve. Salomão conhecia a verdade, não conhecia, pastor? Mas ele não tinha temor do Senhor. O que falta? O falta é o pastor pregar no domingo, aí na segunda você volta para o mesmo pecado. Isso é falta de temor. Deus avisou Saul: Saul, você era pequeno aos seus olhos, eu te levantei como rei, mas foi a tua rebelião. A rebelião é como a feitiçaria. Você sabe o que é feitiçaria, querido? É tentativa de manipulação espiritual. É um contrato que você faz com as trevas. É um acordo que é celebrado entre você e um espírito imundo. É um espírito de morte que vai te tocar. E esse homem, Saul, continuou como rei. Não pense que ele não demorou, porque ele demorou o reinado dele. Mas no final, apesar de todo o amor de Deus com aquele homem, sabe onde ele vai parar? Aquele espírito de morte que entra nele, quer matar Davi. Aí o ministério de Davi qual é? O ministério dele é desviar de lança, esquiva. Mas no final ele vai consultar a feiticeira de Endor, e aquele espírito de morte mata ele. É comum, querido, é comum. Não fique pensando que isso é algo que acontece na casa do vizinho, que acontece na nossa casa. Então entenda. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5, diz que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, lembra daquele lixo que estava aqui? O sangue de Jesus nos purifica. Existe uma área de cura para mim e para você, que está na confissão, só que nós temos vergonha de confessar. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Você está olhando para mim aqui agora? Você está me vendo? Tudo que você está vendo na minha vida, o jeito que eu prego, o jeito que eu falo, o jeito que eu ando, o jeito que eu me visto, tudo que você está vendo, Deus não está vendo. A Bíblia diz que o Senhor pesa os espíritos. Pensa alguma coisa que não tem peso, é o Espírito. Deus pesa o Espírito. Quando Samuel vai ungir o filho de Jessé, que ele olha para aquele homem bonito e fala assim: esse é o rei. Ele diz: não é, você está vendo a aparência, mas eu olho o coração, eu olho o interior do homem, eu peso os espíritos. Olha para mim, gente, tem muita gente dentro da igreja dando uma de santo, que está aprisionado no pecado. Esse final de semana, ou melhor, esse início de semana, que hoje é domingo, é o primeiro dia da semana, você vai ter chance de sair de dentro desse buraco. Você só fica se você quiser. Eu gosto de usar esse texto de 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, porque ele diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado. Tem muita gente que se apresenta aos homens aprovado. Muita gente. Tem pastores que se tornaram grandes amigos meus, porque não tem para quem chorar. Eles conhecem a deficiência, o limite, os tropeços, os pecados. Eles não sabem para que eles vão contar. Para que eu vou contar, pastor? Como é que eu vou confessar a minha dor? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Diante dos homens ele está aprovado, mas diante de Deus ele está reprovado. Por quê?
porque ele devia ser um obreiro que não tem do que se envergonhar. Mas você se envergonha. Sabe aquilo que você fez no passado? Olha para mim aqui. Sabe aquilo que você fez no passado que ninguém vai saber? O nome disso é vergonha. Sabe aquilo que fizeram contra você que ninguém vai saber? É vergonha. Enquanto você não traz isso à luz, Deus é luz. Se andarmos na luz, enquanto você não traz isso à luz, você fica preso lá. Satanás passa a chave naquela gaiola, engole. E se você não mandar ele vomitar aquilo com a verdade, se você não abre o coração e diz a verdade, você continua lá dentro. Eu vou encerrar contando, eu tenho mais 10 minutos. Eu vou encerrar contando um caso de um jovem. Ele era assim, aspirante. Ele ia ser ordenado pastor, ele era casado com a filha do pastor presidente. E esse moço caiu em adultério 2 vezes. E aí trouxeram ele até a nossa igreja e falaram assim: Lobo, você cuida dele? Eu falei: cuido. Eu falei para ele o seguinte: ó, eu vou cuidar de você. O ambiente do aconselhamento, gente, é um ambiente de, eu já falei, de compaixão, mas de sigilo e confidencialidade. Quando alguém vem tratar com você uma matéria da tragédia da vida dele, se você vem contar teu pecado para mim, ninguém nunca vai saber, não vai saber. Aliás, nos livros você vai ver alguns casos que eu relato, de pessoas que eu tratei, eu botei ali com a autorização deles e eu desconfigurei a história deles. E aí quando esse menino entrou, eu falei para ele assim: eu quero que você me conte a verdade. Eu sempre estabeleço uma timeline, eu pergunto assim: o problema é queda sexual? Quando foi teu primeiro relacionamento sexual? Ele falou: com 13 anos eu me deitei com uma prostituta. E de lá para cá, pastor, eu tive 1000 mulheres. 1000 mulheres. Eu falei: nossa, você tá que nem Salomão, então 1000, rapaz. 1000 mulheres. E me trouxe um caderno, em tempos de iPad. Você vê que o negócio começou lá atrás. Ele tinha um caderno. E eu comecei a tratar ele 1 ano, 1 mês, 2 meses. Com 2 meses eu fiquei sabendo que ele tinha caído de adultério de novo. Ele, o aspirante a pastor, casado com a filha do pastor presidente. Quando ele entrou no gabinete, eu falei: boa tarde, pode ir embora. Ele: o quê? Eu falei: pode ir embora que eu não vou te tratar mais. Ele falou: pastor, o senhor não vai me tratar mais, o senhor já ficou sabendo? Eu falei: você está pensando que eu não vou te tratar por causa da tua fraqueza? Você está achando que eu não vou te tratar porque você adulterou de novo? Não. Eu não vou te tratar porque você está mentindo para mim. Conta a verdade para mim. Você foi abusado na infância. Gente, pensa um choro doído. Gente, aquele moço, ele se desarmou. A verdade liberta. Ele contou que quando ele tinha 8, 9 anos, o vizinho dele, um dos vizinhos, morava no interior, violou, machucou, violentou ele. Ele volta para casa arrasado e falou: pai, o fulano me violentou. O pai pegou um pedaço de pau e bateu nele de quebrar o garoto. E a partir dali, aquele pai envergonhado, que seu filho não seria um homem perfeito na cabeça dele, botou o apelido nele: mariquinha, gay, bichinha, boiola, esses nomes horríveis que você sabe. E os irmãos começaram a chamar ele assim, os primos, os amigos. Ele ia jogar bola, ele falou: pastor, eu não podia mais ir para lugar nenhum, eu não queria mais ir para o colégio, todo mundo sabia da minha história. Eu não era gay, pastor, eu fui violado. Eu odeio meu pai, os meus irmãos, eu odeio eles. E toda vez que eu me lembrava disso, aquilo me dava um ódio. Aí quando eu fiz 13 anos, eu trabalhei na roça, ganhei um dinheiro, me deitei com uma prostituta, saí de lá e disse: eu sou homem. A partir dali, pastor, minha vida não parou mais. E toda vez que eu lembrava da casa do meu pai, da violência que eu sofri, da violência do meu pai, eu tinha que me deitar com uma mulher, e com outra, e com outra, e com outra, para provar que eu era macho. Só que aquilo não resolveu, pastor. Eu comecei a tomar cachaça.
Então eu ia para provar que eu era homem de verdade. Eu bebia, eu bebia para falar, lá, ele é macho porque ele é um beberrão. Eu brigava com a polícia, eu brigava com um bandido, porque eu tinha que mostrar que eu era macho, que eu não era gay. Eu já não aguentava mais aquilo. Um dia me falaram de Jesus, eu aceitei Jesus, vim para uma outra cidade, me tornei crente. Levantei minha mão, mas aquilo estava dentro de mim, pastor, escondido, nas trevas. Onde está o príncipe das trevas? Está ali. E então ele falou assim, não está resolvendo, eu vou ser batizado, e passou pelas águas, e não está resolvendo, eu vou fazer o seminário, e não está resolvendo, eu vou casar com a filha do pastor, que ele é ungida, vai resolver. Não resolveu. Um dia eu não aguentei mais, pastor, eu voltei, e comecei a trair minha esposa. E ele chorou. Eu vou ensinar algo para vocês, que tem uma disciplina do curso que eu dou chamado Sangue nos Umbrais. A chave de toda a libertação vai ser o perdão. Não perca isso. A chave de toda a libertação será o perdão. Ou você vai ter que perdoar alguém, ou você vai ter que se perdoar. Porque culpa e amargura são duas áreas numa mesma estrada. Uma vai para um lado, outra vem para o outro, mas está na mesma estrada. A amargura é o ódio que eu sinto por você, que você me matou, tentou me matar, me abortou, me abandonou, me traiu, me roubou, me enganou, me machucou. Eu tenho ódio, eu não te perdoo porque eu sou amargo contra você. A culpa é o contrário. Eu me odeio, eu não me perdoo, porque eu te matei, porque eu tentei te abortar, porque eu te traí, porque eu te enganei, porque eu te roubei, porque eu te massacrei, porque eu te xinguei, eu devia te proteger, não te protegi, então eu não me perdoo. Então a chave da liberdade, Jesus diz, eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão. Mas Satanás fica te acusando dia e noite. E você pensa que ele é um acusador da Lava Jato? É o Ministério Público da Lava Jato que deixa escapar? Não é não, querido. Você pensa que o diabo é um acusador que chega com umas notícias diante do juiz, umas fofoquinhas? Não é não. Ele é extremamente bem preparado. Bastou um vacilo de Adão, tirou ele do paraíso. Então só tem um jeito, querido, é a confissão de pecados. Aquele moço, gente, que era assim, já estava desenganado pela igreja, porque a igreja de crente, você pode fazer tudo. Tem um homem que bate mulher, é ranzinza, é pão duro, é miserável, é xingador, é crítico, mas tudo bem. Mas se ele cai no pecado sexual, ele está frito. Quer ver uma coisa? Qual foi o pecado de Davi? Adulterou. Qual foi o pecado de Saul? Deus rejeitou Saul, mas não rejeitou Davi. Ele confessa a iniquidade dele no Salmo 51. Ele diz, pequei, somente contra ti pequei. Eu peguei esse moço depois de tudo aquilo, falou assim, pastor, esse moço é um pastor hoje extraordinário, um dos pastores mais férteis, que o rebanho mais multiplica que eu conheço. Fica bom, pastor? Eu falei, não, vamos na tua casa agora. Você tem que dizer isso para o seu pai, você tem que perdoar ele. E ele juntou pai, mãe, irmãos, ele contou a vida dele. Agora ele é um homem, dentro da família dele, é aquele que estudou. Ele é honrado, mas ele conta, pai, eu te odiei. Você me maltratou no dia mais difícil da minha vida, pai. Eu te odiei, mas eu conheci um Deus vivo que me perdoou, e eu te perdoo em nome de Jesus. Aquele pai chorou com ele, aquela família chorou com ele, e ele liberou perdão, e eles pediram perdão. Entendo o que eu vou dizer, para encerrar. Tiago, capítulo 5, diz assim, para a gente encerrar, gente. Está alguém triste? Ore. Você está feliz?
cante louvores. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, os pastores. Eles ungirão com óleo, imporão as mãos. Se tiver pecado, ele vai ser perdoado. Se tiver enfermo, ele vai levantar. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. Eu fiz seminário em São Paulo. Eu tive por professor um homem chamado Russell Shedd, que já está no Senhor. E ele falava para a gente em sala de aula, isso em 1997. Ele falava para a gente em sala de aula que esse texto, a tradução, por causa das regras de tradução, ele não consegue mexer no texto. Mas seria, primeiro, confessai uns aos outros as vossas culpas, e depois os presbíteros orarão com óleo, e se tiver pecado vai ser perdoado, e se tiver enfermo vai levantar. Porque ele emenda assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele ora, o céu se fecha por 3 anos e meio, mas ele ora de novo, o céu se abre, a água desce, a chuva desce, e sara a terra. A confissão, ela é capaz de sarar as tuas feridas. Olhe para mim aqui. Jesus, ele não veio para te condenar, querido. Ele veio para te perdoar. Todo mundo conhece João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você conhece isso? Mas pouca gente conhece João 3,17, que diz que o Filho não veio para condenar, ele veio para salvar. Quando você olha para a sua própria vida, você pode imaginar assim, você que nem aquela mulher pega no ato, no adultério, e todo mundo vai apedrejar. Senhor, ela foi pega no ato, a lei manda apedrejar, e tu, o que tu dizes? Gente, eu gosto de Jesus demais, gente, demais. Jesus olha, se ele não está ali, aquela moça estava frita. Está todo mundo pronto para apedrejar ela. Aí Jesus diz: o que eu digo? Apedreja. Pode apedrejar, vírgula, só quem não tem pecado. Ele não disse que era todo mundo adúltero, mas falou: aqui não tem ninguém que presta, é todo mundo farinha do mesmo saco, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há um só que se salve, não há um puro, não há um que busca Deus. Aqueles homens, dos mais velhos aos mais novos, largam as pedras e vão embora. Fica ele e ela. Ele faz uma pergunta que desconcerta a moça. Ela tremia de medo. Ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Olha para mim. Olha para mim agora aqui. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Se você esquecer de tudo que eu preguei hoje, não esqueça isso. Não esqueça isso. Olha o que eu vou dizer para você. Deus não destrói vidas destruídas. A tua vida pode estar um caos. A tua vida pode estar... são os cacos que você olha assim: como é que eu vou juntar agora? Deu tudo errado, pastor. Jesus Cristo de Nazaré é aquele que se aproxima de você para te libertar disso. Amanhã eu vou falar com vocês sobre libertação familiar mesmo. E depois de amanhã sobre heranças espirituais. Mas eu vou orar com você agora. Olha para mim aqui. Deus falou com você? Eu não sei se vocês fazem apelo nessa igreja. Posso fazer, pastor? Então fique em pé em nome de Jesus. Querido, vamos. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos agora. Eu quero desafiar você, meu amado, e você, minha amada. Feche seus olhos. Você pode fechar seus olhos, por favor? Feche seus olhos. Deus falou com você, querido. Existe alguém na sua história que te feriu profundamente. Você sabe disso. Foi teu pai ou tua mãe? Foi teu avô, tua avó, teu tio, teu primo, teu irmão? Foi alguém que
que roubou de ti tua pureza, alguém que te abandonou, te trocou pela cachaça, pela droga, te trocou por outra família, alguém que você tinha uma aliança com ele, e ele te descartou, alguém que te roubou, alguém que te desprezou como lixo. Hoje, você precisa decidir perdoar essa pessoa. Você não vai estar libertando ela não, tá? Você estará sendo liberto dela. O perdão liberta você dela. Se você precisa perdoar alguém, fique no seu lugar, por favor, e só levante sua mão. Eu quero perdoar alguém que me feriu. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Pode levantar sua mão, querido. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Pode abaixar. Você sabe o que você fez. Ninguém passa aqui nessa terra sem decepcionar e sem frustrar os outros. Se você quer pedir perdão por algo, por alguma situação que você se envolveu, ou por um pecado que você cometeu, fique no seu lugar. Só levante sua mão. Só isso. Deus abençoe vocês. Você precisa pedir perdão para Deus? Levante sua mão. Deus abençoe vocês. Pode abaixar sua mão. Você está dentro de um calabouço, de uma prisão financeira, de uma prisão emocional. Você vive em depressão. Você já pensou em se matar? Você está vivendo um lugar assim que você fala assim: pastor, é um cativeiro, eu não sei como sair daqui. Eu não encontro uma saída, eu não encontro uma resposta. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está aqui, porque Ele ressuscitou dos mortos. E Ele tem a chave da morte do inferno. Ele é aquele que tira esse inferno da sua vida, querido. Você quer hoje pedir libertação para a sua vida, qualquer área da sua vida, levante a sua mão, eu vou orar por você, onde você estiver. Qualquer área da sua vida, Deus abençoe. Pode abaixar. Você está com gente prisioneira na sua casa, com filho, com pai, com mãe, com vô, prisioneiro da enfermidade, da loucura, da depressão, prisioneiro das dores que ela mesma criou. Levante sua mão, eu vou orar por você. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. E por último, há alguém aqui essa noite. Eu não estou perguntando se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita. Há alguém aqui essa noite que quer fazer uma aliança com Jesus. Se você quer fazer uma aliança com Jesus Cristo, fique no seu lugar, só levante sua mão, só isso. Eu quero fazer uma aliança com Jesus. Deus abençoe todos vocês. Só levanta a tua mão, aquele que confessa ao Senhor, levanta a tua mão. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Eu vou convidar todos vocês que por qualquer motivo levantou as mãos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Podemos cantar um louvor enquanto isso? Dá tempo do louvor, pastor? Saia do seu lugar agora, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Você tem um calabouço, querido, você tem um cativeiro, vem aqui. Vem aqui, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha vergonha. Chega bem para frente aqui, bem para frente aqui, querido, para todo mundo poder vir aqui. Podemos louvar ao Senhor?
te adorar, te adorar. À meia-noite, hora da dor, vou transformá-la em um te adorar, te adorar. Seu pastor está aqui, os seus pastores estão aqui, e agora nós vamos orar por você. Olha para mim aqui. Aquele que pede, peça com fé e nada duvidando. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Não pense o tal que receberá do Senhor coisa alguma. Nós vamos orar juntos aqui agora. Nós vamos estabelecer o domínio do Senhor na sua vida aqui. Nós vamos anunciar a chegada do reino dos céus para você. Não importa quanto tempo você tem de crente aqui, não importa isso agora. Eu quero só que você repita essa oração com fé. Levante sua mão se você puder. Diga: em nome de Jesus de Nazaré, eu confesso essa noite que o Senhor Jesus é o meu Rei, o meu Redentor, o Deus a quem eu sirvo, e eu não sirvo a nenhum outro. Eu quebro aqui todas as alianças espirituais que foram celebradas nas trevas, e eu faço uma nova aliança, uma superior aliança, aliança no sangue do Cordeiro, Jesus de Nazaré. Eu confesso as minhas iniquidades, os meus pecados e as minhas transgressões. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu confesso que eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas hoje eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus para habitarem na minha vida. Eu declaro no mundo espiritual que está quebrada aqui toda aliança de caráter maligno que eu celebrei lá atrás. Eu, em nome de Jesus, desautorizo todo direito de perseguição satânica na minha vida. Eu, em nome de Jesus, declaro que o sangue da cruz me purificou. Eu sou mais branco do que a neve. O Senhor me vê através da pureza do seu Filho. Eu aqui celebro com Deus o pacto da vida eterna através do seu Filho Jesus. E eu peço perdão por toda a rebelião, por todo o ódio, por toda a violência. Eu peço perdão por todo o sangue inocente que eu derramei nos abortos, nos rituais de feitiçaria. Eu peço perdão em nome de Jesus por toda amargura, por toda violência de palavras. Eu peço perdão por toda palavra de praga, por toda expressão de maldição que saiu da minha boca. Eu retiro agora em nome de Jesus. E eu também cancelo
toda expressão maldita lançada contra a minha vida, eu retiro agora em nome de Jesus. Eu decido perdoar. Diga: eu decido perdoar. Os meus agressores, eles me roubaram, me maltrataram, tentaram me abortar, me descartaram, me ignoraram, me traíram. Mas hoje, diante do trono do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré, eu libero uma palavra de perdão. Eu me separo dessa pessoa agora. Ele não tem mais parte comigo, porque eu já o perdoei. Mas eu também recebo o perdão dos meus pecados. Eu confesso o que está escondido, as minhas vergonhas que estão nas trevas, elas agora eu exponho ao Senhor. E nenhuma arma forjada das trevas pode se levantar contra mim, nenhuma acusação do maligno, porque eu entrego aqui no altar de Deus a verdade das minhas derrotas. Aqui no altar ficam os meus pecados, porque eu olho para a cruz e Jesus foi castigado na cruz, e pelas suas pisaduras eu sou sarado agora, em nome de Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, o poder e a glória para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Diga amém. Levante sua mão, levante sua mão. Feche seus olhos. Imagine que você está dentro da sua casa agora. Eu quero que você abra a porta da sua casa agora. Abre a porta da sua casa. Fecha, eu quero você dentro da sua casa. Você está dentro da sua sala agora. Você está se vendo aí? Usa a autoridade que Deus te deu agora. Diga assim: em nome de Jesus de Nazaré, eu estabeleço a autoridade do Senhor nessa casa, e eu reclamo o poder do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta da minha casa. Eu rejeito todo espírito de enfermidade, de loucura, de depressão, de guerra, de briga, de divisão. Saia da minha casa, saia da minha história, saia da minha família, saia dos meus filhos, saia da minha herança. A minha casa é casa de paz. A minha casa é casa do Senhor. A minha casa é casa de esperança. A minha casa é território do Espírito Santo. Portanto, todo espírito de morte, de enfermidade, de miséria, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha descendência. Eu, em nome de Jesus, concordo aqui na terra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos serão como ramos da oliveira ao redor da mesa. Eu profetizo que nunca faltará na minha descendência quem sirva a Deus no altar. Não faltarão profetas, nem pastores, nem missionários. Serão homens e mulheres de Deus, e se multiplicarão ao norte e ao sul, a leste e a oeste. E a minha família será chamada de família bendita do Senhor entre todas as nações, em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém e aleluia. Saude ao Senhor com aplausos e glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glorifica o Cordeiro. Louve ao Senhor Jesus.